Panorama de mercado, dia 22 de dezembro, segunda-feira. Estamos na semana de Natal, uma semana aí com menor liquidez. O mercado para quarta e quinta, feriado aí de Natal. Então, semana com menor liquidez e alguns dias aí o mercado fechado. A gente segue com bastante turbulência aqui na era política, fiscal aqui no Brasil. Saiu nesse final de semana aí uma matéria dizendo que o Alexandre de Moraes, né, pressionou o Galípolo ali, presidente do Banco Central, a aprovar, né, a venda do Banco Master por BRB, e realmente uma denúncia bastante grave, né, coloca em risco a credibilidade do STF, as decisões que vêm sendo tomadas. Apesar disso e dessa matéria aí que saiu no Globo, a gente segue com um mercado bastante tranquilo no dia de hoje. O Brasil está destoando sim um pouco, porque os emergentes sobem bem, e o Brasil aí nesse momento, 4 da tarde, 4h15 da tarde, apresentando aí uma leve queda, né? O Ibov caindo aí próximo de 0,2%. Então a gente está num momento de estabilidade aí na bolsa em si, muito próximo do 0 a 0, mas destoando um pouco de um dia bastante positivo para as bolsas, especialmente para os emergentes. Então, cenário eleitoral, né, com Flávio sendo candidato, trouxe maior volatilidade, trouxe uma aversão a risco muito grande dos investidores, e a gente tem aí um cenário de escândalos, né, saindo aí matérias em relação a essas decisões aí do STF, então tudo isso causa um pouco de turbulência aí no cenário local. Mas por enquanto, no dia de hoje, a gente vê apenas um dólar um pouco mais estressado, né? A bolsa muito próxima do 0 a 0. O Ibov aí cai no momento 0,14%, a gente segue no momento aí de indefinição no Ibov, né? Com topos mais baixos, fundos mais altos. Então a gente vê uma leitura aqui de diminuição da volatilidade e pode ser que permaneça assim, né? Nessa e na próxima semana do ano novo, diante de um mercado com pouca liquidez. Se a gente tiver a perder a região de 155 mil pontos, que foi a mínima pós o Flávio Day, a gente pode começar a trazer uma dinâmica um pouco mais favorável para quedas, mas a gente tem aí também a média de 50 que deve funcionar como uma região de suporte aqui para cima. Então, somente se perdemos com convicção essa região, a média de 50, que a gente começa a observar uma leitura de potencial reversão, né, para a nossa bolsa, que ainda segue bastante forte e muito próxima percentualmente da máxima histórica. O dólar dá uma estressada hoje, já vinha mais forte nos últimos dias. O dólar subindo a 0,65 hoje, batendo a casa de R$ 5,58. Começa uma dinâmica realmente mais forte, né? Desde ali do Flávio Day, no dia 5 de dezembro, tive um dólar bastante estressado e a gente continua nessa dinâmica de alta. Então a gente começa agora a mirar para patamares lá próximo dos 5,80 aqui no dólar à vista, tá? Com uma barreira aí imediata ele na faixa dos 5,63, 5,65. Vamos ver se o dólar vai romper essa região. Se acontecer, a gente pode ver sim um dólar bastante estressado, né? O Brasil vai destoando um pouco aí hoje dos demais emergentes, as moedas se valorizam aqui, nossa bolsa cai levemente e a moeda especialmente um estresse maior. O S&P segue muito bem, subiu bem na sexta-feira com uma alta de 0,88, hoje sobe 0,58, praticamente já voltando para a região de máxima histórica, dinâmica bastante favorável para os Estados Unidos, perspectiva de corte de juros segue no radar aí com a inflação que veio, né, na semana passada, abaixo do consenso. Estamos vendo os índices aí muito bem no dia de hoje nos Estados Unidos, Dow Jones sobe 0,46, também continuando a sua tendência de alta, renovou máxima histórica em dezembro, então segue bastante forte o Dow Jones em relação principalmente ao S&P e a Nasdaq, que vem com uma performance bastante forte. O Nasdaq subindo no momento 0,44, abriu com forte gap de alta, depois de ter subido bem, 1,31 na sexta-feira, abriu forte, cedeu um pouquinho, mesmo assim segue em alta, dinâmica aí também bastante interessante, mas a gente só vai ter um sinal mais claro de rompimento e busca, né, primeiramente da máxima histórica, rompimento da máxima histórica, se rompermos esse topo recente aqui. Então, caso venhamos nos próximos dias fazer esse movimento, aí assim é bem provável que voltemos a mirar ali a máxima histórica. Quando a gente olha aqui o petróleo que fechou na terça-feira da semana passada no menor patamar em 4 anos,
veio se recuperando ao longo dos dias, hoje sobe muito bem, 2,56% de alta. A gente tem um cenário de estresse, né, na Venezuela, ali com a possível invasão do Trump na Venezuela. Alguns fatores geopolíticos aí que podem explicar essa alta maior de hoje, mas nada mudou. A gente segue com uma dinâmica bastante baixista aí, né, dentro de um canal de baixa, tanto no curto quanto no médio prazo, a tendência é muito bem definida de baixa no petróleo. Minério veio reagindo nos últimos dias aí, na sexta-feira subiu um pouquinho ali em Singapura, 0,38, hoje cai 0,14. Dinâmica segue bastante lateral, indefinida no minério, com resistência em $108, com suporte ali na casa dos $100. Metais preciosos, esse sim, muito forte dinâmica. O ouro renova a máxima histórica. Máxima histórica anterior, $4.381, hoje está subindo 2,16, batendo aí na máxima do dia $4.442, renovando a sua máxima histórica, dinâmica muito forte para o ouro, prata e outros metais preciosos. A prata, por exemplo, na sexta-feira subiu 2,55, renovou a máxima histórica e hoje subindo novamente quase 2%, aí chegou a estar subindo mais, batendo um alvo secundário que nós tínhamos monitorado aqui, atingindo patamares acima de $69. Então um movimento muito forte nos metais preciosos. Criptomoedas seguem fracas, apesar da alta na sexta-feira e no final de semana. Hoje negociavam em alta e já estão virando para queda. Bitcoin no momento queda de 0,16, negociando $88.500. E o Ethereum também estava em boa alta no dia de hoje, virou para queda, caindo 0,5%. Então, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum se vierem perder a mínima do movimento, no caso do Ethereum 2.700. E no caso do Bitcoin, a região dos $82.000, a gente deve continuar vendo uma dinâmica bastante pesada nesse curto prazo. Apesar dos índices americanos em alta, apesar da perspectiva de corte de juros em breve, a dinâmica dos criptoativos segue bastante ruins aí nesse curto prazo, certo? Vamos ficar de olho. Amanhã aí na semana vai ser o último dia com uma liquidez ok, depois vai entrar a bolsa aí fechando quarta e quinta por conta do Natal e sexta-feira negociando normalmente, mas com uma dinâmica possivelmente de pouca liquidez, certo? Vamos ficar atentos nas notícias, no movimento das commodities. Vejo vocês então amanhã para falarmos um pouquinho mais sobre o mercado, novidades aí, comportamento dos principais ativos. Grande abraço a todos, valeu!